Joyce Byers atravessa aquele portal apodrecido para o mundo invertido, desesperada para salvar o filho, Will. Ela respira com dificuldade, o coração dispara, e tudo o que importa é encontrá-lo. Mas o que ela não percebe é que cada respiração pode estar matando-a. O ar é tóxico. A temperatura cai a cada minuto. E em algum ponto daquela escuridão viva, algo está caçando. O mundo invertido não é só assustador. É cientificamente impossível para um ser humano sobreviver ali. É como uma arma biológica viva, projetada para destruir qualquer forma de vida da Terra. Seus pulmões falhariam em minutos. Seu corpo entraria em hipotermia em poucas horas. E isso antes mesmo de encarar um Demogorgon. Hoje a gente vai descobrir exatamente por que o corpo humano não teria chance nesse lugar e por que nem os mais preparados sobreviveriam um dia sequer contra o Demogorgon e o Devorador de Mentes. Então deixa o like, se inscreve no canal e bora mergulhar, cientificamente, nesse pesadelo vivo. Antes de enfrentar monstros, o primeiro inimigo é o próprio ambiente. A atmosfera do mundo invertido é coberta por esporos tóxicos, flutuando como cinzas no ar. E eles não são apenas um toque visual, são um ataque biológico direto ao sistema respiratório humano. Pensa no que acontece quando alguém inala cinzas vulcânicas. Os pulmões produzem muco em excesso, as vias respiratórias se fecham e você começa a sufocar com a própria defesa do corpo. Agora imagine algo muito pior. Esses esporos parecem orgânicos, quase fúngicos, o que significa que poderiam crescer dentro de você. Em poucos minutos, você começaria a tossir sangue. Os alvéolos pulmonares se romperiam, inflamando e enchendo de líquido. Cada respiração seria um passo a mais em direção à morte. Mas o ar tóxico é só o começo. O segundo inimigo é o frio constante. O mundo invertido mantém uma temperatura tão baixa que derruba a temperatura do corpo em minutos. O corpo humano precisa de cerca de 37 graus Celsius para funcionar direito. Abaixo disso, o colapso começa. Em apenas meia hora de exposição, você entraria em hipotermia leve, mãos dormentes, tremores, confusão mental. Depois de 2 ou 3 horas, o quadro seria fatal. O coração desacelera, a pressão cai, a mente apaga. E isso, claro, supondo que você ainda consiga respirar. E mesmo que você sobreviva ao ar e ao frio, ainda tem um problema: recursos. O corpo humano aguenta uns 3 dias sem água e talvez uma semana sem comida. Mas lá, tudo parece contaminado. Mesmo que você encontrasse uma fonte de água, beber seria o mesmo que injetar veneno direto nas veias. Ou seja, sem abrigo, sem comida, sem chance. Agora vamos supor que você vai equipado. Roupa hazmat, cilindros de oxigênio e treinamento militar. Parece uma boa ideia, certo? Mas ainda assim, é uma sentença de morte com prazo estendido. Um cilindro de oxigênio dura de 6 a 8 horas em condições ideais. Mas lá, respirando rápido e sob estresse, isso cairia para 3 ou 4 horas no máximo. E o traje? Limita seus movimentos, reduz a visão e pode rasgar facilmente. Um pequeno furo, inevitável naquele terreno distorcido, e todo o equipamento se torna inútil. E o pior é que o ambiente que te mata é o lar perfeito das criaturas que vivem ali. O frio, o veneno e a pressão que destroem o corpo humano são exatamente o que faz o Demogorgon e o Devorador de Mentes prosperarem. Enquanto você sufoca e congela, eles estão no auge da força. O próprio mundo está do lado deles. Agora que você já está morrendo por causa do ambiente, chega o verdadeiro pesadelo, o Demogorgon. Essa criatura não é só um monstro de terror. Ela é, do ponto de vista biológico, uma máquina de matar perfeitamente projetada para eliminar qualquer forma de vida humana, começando pela cabeça, ou melhor, pelo que deveria ser uma. O Demogorgon não tem um rosto comum, e sim uma estrutura que se abre como uma flor. Mas no lugar de pétalas, há fileiras e mais fileiras de dentes afiados, dispostos em círculos. Quando o Demogorgon morde, ele não perfura como um predador comum. Ele rasga, torce
e tritura o tecido da vítima em várias direções ao mesmo tempo. A pele humana, os músculos, os ossos, nada tem resistência suficiente para suportar esse tipo de dano mecânico. A velocidade da criatura torna qualquer tentativa de fuga inútil. Com base nas cenas da série, o Demogorgon se move rápido o bastante para parecer um borrão. Isso indica picos de velocidade entre 60 e 80 km por hora. Para comparação, o recorde humano de corrida é de 45. E isso por poucos segundos em condições perfeitas. Você, no mundo invertido, estaria respirando ar contaminado, congelando, com a coordenação motora comprometida. Quando o cérebro percebesse o perigo, o Demogorgon já estaria em cima de você. Mas o mais assustador não é só a força ou a velocidade, é a forma como ele caça. O Demogorgon rastreia por cheiro, e humanos são praticamente faróis químicos ambulantes. Nós liberamos suor, dióxido de carbono, feromônios e células mortas o tempo todo. Em um ambiente tão estéril e silencioso como o mundo invertido, o cheiro humano se destaca como uma sirene. Mesmo que você ficasse completamente imóvel, o ar que você exala entregaria sua posição em segundos. E se esconder? Esqueça, o Demogorgon pode atravessar dimensões. Essa habilidade transforma o ato de caçar em algo impossível de prever. Você pode estar trancado em um abrigo seguro e ele simplesmente aparece atrás de você. O instinto humano de sobrevivência não foi feito para lidar com algo assim. Nosso corpo entra em modo de luta ou fuga diante de ameaças físicas conhecidas, predadores terrestres, humanos, animais. Mas nada na nossa biologia prepara o cérebro para uma criatura que viola as leis da física. Se você tentar correr, será mais lento. Se tentar lutar, estará lutando contra algo capaz de destruir aço. A reação mais provável? Congelar de medo. Talvez você pense, e se eu estivesse armado? E se usasse armamento pesado? A resposta é simples, não adiantaria. O Demogorgon já foi mostrado resistindo a balas e ataques diretos. O couro dele é espesso o bastante para desviar projéteis de armas leves. E o corpo parece continuar funcionando mesmo com ferimentos graves. A única fraqueza conhecida é o fogo, mas usá-lo em um ambiente fechado e tóxico seria um suicídio. E mesmo assim, a criatura resiste por tempo suficiente para matar antes de cair. Vamos pensar em números. Um disparo de pistola 9mm gera cerca de 470 joules de energia. Um fuzil de assalto, algo em torno de 1.800 joules. Agora compare com a massa de um Demogorgon, algo em torno de 200 quilos, se movendo a 60 km por hora. É como tentar parar um carro em movimento com uma bala. A física simplesmente não está do seu lado. Nem mesmo soldados treinados teriam chance. Estratégias de combate, cobertura, tiro coordenado, tudo isso perde sentido contra um predador que atravessa paredes, se move mais rápido do que a mira humana permite e ignora ferimentos. E enquanto você tenta entender o que está acontecendo, ele já te despedaçou. O mais aterrorizante é que enquanto o corpo humano falha por causa do frio, da falta de oxigênio e da pressão, o Demogorgon está em seu auge. Ele respira aquele ar tóxico, suporta as temperaturas congelantes e caça com precisão cirúrgica. Você está lutando contra algo que não só ignora as regras da biologia humana, ele se alimenta da sua vulnerabilidade. A verdade é que o ser humano nunca teve chance alguma contra o Demogorgon. Nós evoluímos para resistir, planejar e cooperar. Ele evoluiu para destruir. É o predador supremo de uma dimensão feita para matar. Se o Demogorgon é uma máquina de matar perfeita, o Devorador de Mentes é algo muito pior. Ele não é apenas um predador físico. É uma entidade inteligente, imensa e estrategicamente projetada para eliminar a humanidade como espécie. Imagine uma criatura do tamanho de um arranha-céu, coberta de tentáculos que se estendem por quilômetros, capaz de manipular corpos e mentes com a mesma facilidade com que um humano respira. O simples fato de existir uma criatura assim já tornaria qualquer tentativa de sobrevivência humana impossível. Não é apenas um monstro. É um fenômeno natural com consciência. Mas o tamanho é o menor dos problemas. O verdadeiro terror do Devorador de Mentes é a sua mente.
Ele possui habilidades psíquicas capazes de atravessar qualquer barreira física. Armaduras, bunkers, paredes de chumbo. Nada disso impede um ataque mental. Ele pode invadir diretamente o cérebro humano, controlar pensamentos, emoções e até memórias. É o tipo de ameaça contra a qual não existe defesa biológica nem tecnológica. O cérebro humano funciona com impulsos elétricos e padrões de frequência. Se o devorador de mentes consegue interferir nesses sinais, ele literalmente reescreve quem você é. Seria como ter um hacker dentro da sua cabeça, tomando o controle do seu corpo, e não há como desconectá-lo. A partir desse ponto, você deixa de ser você, vira apenas uma extensão da vontade dele, e é exatamente isso que o torna ainda mais aterrorizante. As pessoas dominadas que se tornam parte da sua rede, elas continuam vivas, mas agem como peças de um mesmo organismo. Seus amigos, seus familiares, qualquer pessoa próxima poderia ser controlada sem aviso. Essa é a parte mais devastadora. Ele destrói não só o corpo, mas o tecido social da humanidade. Nós sobrevivemos em grupo, com base em confiança e cooperação. O devorador de mentes elimina essa base ao transformar todos em potenciais inimigos. Você não sabe mais quem está ao seu lado ou quem foi dominado. A paranoia se instala, e mesmo antes de morrer fisicamente, você já perdeu psicologicamente. O devorador de mentes também é capaz de criar e controlar outras criaturas do mundo invertido. Os Demogorgons, os Demodogs, os seres deformados, todos são extensões dele. Eles funcionam como os glóbulos brancos de um corpo gigantesco, atacando qualquer intruso. Isso significa que, ao entrar no mundo invertido, você não enfrenta apenas um inimigo. Enfrenta uma legião coordenada, conectada por uma única mente que sabe onde você está, o que você pensa e o que vai fazer. Mesmo estratégias de sobrevivência coletivas, como esconderijos subterrâneos, seriam inúteis. O devorador de mentes não precisa te ver, ele sente sua presença. É como tentar se esconder de alguém que pode ouvir o seu medo. Qualquer tentativa de enganar ou despistar uma mente dessas termina em fracasso. A força militar também seria impotente. Armas nucleares, bombas, ataques químicos, nada disso resolveria o problema. O devorador de mentes não depende de um corpo físico fixo. Ele é uma forma de consciência espalhada, algo que se projeta entre dimensões. Mesmo que um fragmento fosse destruído, o restante continuaria vivo, agindo através de outras criaturas e hospedeiros. E se isso não bastasse, ele entende a psicologia humana. Ele estuda, manipula e explora nossos instintos mais básicos: o medo, a culpa, o desejo de sobreviver. Contra o devorador de mentes, não existe coragem suficiente, nem plano estratégico que funcione. Ele é um predador de mentes, e nós somos feitos de mente. A batalha já está perdida antes mesmo de começar. No fim, o Demogorgon é brutal, mas previsível. O devorador de mentes é o verdadeiro horror, invisível, inteligente e inevitável. Ele não apenas mata o corpo, ele apaga o conceito de humanidade. O mundo invertido não é apenas um cenário assustador criado para uma série de TV. Ele é, em essência, uma antítese da vida humana. Tudo nele, do ar ao clima, das leis físicas às criaturas, funciona como um sistema projetado para destruir a biologia terrestre. É um ecossistema inteiro construído em torno da ideia de extinção. O ar envenena seus pulmões. O frio paralisa seus órgãos, e o próprio ambiente parece distorcer o som, a luz e o espaço, como se a realidade estivesse doente. Não é um local onde você luta para sobreviver. É um local onde a existência humana simplesmente não faz sentido, mesmo que alguém chegasse preparado com traje hazmat, suprimentos e tecnologia militar. O corpo humano continuaria sendo o ponto fraco. O oxigênio acabaria em poucas horas. O traje rasgaria, e a mente, essa parte frágil que tenta encontrar lógica em meio ao caos, se desintegraria diante do terror constante. O mundo invertido não mata apenas com o ambiente, mas com o próprio desespero. E aí entram as criaturas. O Demogorgon é o predador físico, o ápice da evolução biológica em um ambiente hostil. Já o Devorador de Mentes é a versão intelectual desse terror,
um organismo coletivo que domina corpos e consciências. Juntos, eles representam a fusão perfeita entre brutalidade e controle. Enquanto um destrói o corpo, o outro escraviza a mente. Não existe plano de fuga. Não existe refúgio. Mesmo se a humanidade tentasse criar uma base científica dentro do mundo invertido, ela falharia. A energia necessária para manter uma bolha de ar respirável, uma temperatura adequada e isolamento mental seria absurda. Biologicamente, o corpo humano é uma máquina incrivelmente adaptável, mas apenas dentro dos limites da Terra. O mundo invertido está além desses limites. Ele funciona como uma prisão cósmica, onde cada elemento é programado para corroer a biologia, a mente e a própria esperança. E talvez esse seja o verdadeiro significado por trás de Stranger Things. O horror do mundo invertido não é apenas o monstro que espreita na escuridão. É o fato de que o próprio mundo se torna o inimigo. Ele não precisa de guerra, nem de armas. Ele simplesmente existe, e isso já é suficiente para matar. A verdade científica é simples. Joyce Byers nunca teria sobrevivido mais de alguns minutos naquele lugar. O fato de qualquer personagem conseguir sair vivo do mundo invertido é pura ficção. Na realidade, a travessia daquele portal seria uma sentença de morte instantânea. O mundo invertido é um lembrete de que, por mais avançada que a humanidade se torne, ainda somos frágeis diante do desconhecido. Nossos corpos foram feitos para a Terra. Fora dela, até o ar pode ser um inimigo. Então, da próxima vez que você assistir Stranger Things e ver alguém atravessar aquele portal, lembre-se, não é coragem, é milagre narrativo. Porque, cientificamente falando, o mundo invertido é o lugar mais letal que já existiu na ficção. E se você quer ver como outros universos da cultura pop também destruiriam a humanidade com a mesma eficiência, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí. Qual mundo você acha que mataria os humanos mais rápido? O do Alien, o de Resident Evil ou o do mundo invertido? A resposta pode ser mais assustadora do que você imagina.